Já comecei. Eita, o que eu fiz aqui? Olá pessoal, boa noite, vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir legal aí? Opa, bacana. A gente começou aqui 2 minutinhos antes, só para testar, ver se está tudo ok. Obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco o dólar está chegando. Só vim aqui testar a filmagem. Se alguém quiser aproveitar e mandar alguma pergunta antecipadamente, agora que recebemos outras, mandar alguma pergunta para a gente já deixar anotada, para que possamos fazer o DODA durante o nosso papo. Fiquem à vontade. DODA enviou a solicitação, vamos começar. Boa noite, Doda. Tá me ouvindo? E aí, boa noite, tudo bem, cara? Tudo bom? Satisfação estar falando com você. Ah, a satisfação é minha, um prazer enorme aí. Obrigado mesmo aí Bacana. pela oportunidade. Estender um agradecimento em nome de toda a turma que está acompanhando a gente aí. Com certeza vai Imagina. ser um papo muito bacana, muito produtivo. E Obrigado. estendo o meu agradecimento a cada um deles que estão nos acompanhando aí. Dona, assunto é que não falta, né? É, tem ainda mais Carreira, agora que tá todo mundo de castigo, né? todo mundo de castigo, e falar de cavalo a gente gosta pouco, né? É, Vamos começar com um pouco do teu início de carreira. Eu sei que tu já contou isso milhares de vezes, em Globo, claro. em Band, em Record, em Eurorose, tudo que é canta, mas sempre tem uma turma nova, tem uma turma de escolinha que está assistindo a gente. Uhum. Que recebi, só te interrompendo, recebi um feedback muito legal de algumas hípicas, alguns instrutores que estão usando as nossas lives, as minhas, do Pedro, do Yuri, do João, para manter a turma mais jovem ligada no cavalo. Estou, inclusive, passando pergunta, passando tipo provinha, sabe? Que legal, muito Vocês bacana. viram do fulano, a turma do Senta Quest Galope, do Jaerson, deve conhecer, um Aham. cara já muito, né? O Clube Hípico de Ponta Grossa, que é do filho dele, Uhum. né? A Hípica Talismã, que eu tive a honra de dar aula, e muitas outras mandaram mensagem ao longo da... Vão aparecer aqui ao longo da transmissão, a gente manda um alô para todo mundo. Que bacana, que Então, legal. como tem muita gente jovem, e eu sei que você deve ter essa preocupação em ser exemplo, em dar exemplo, em trazer informação para novos talentos, eu queria que tu contasse um pouquinho do início da tua trajetória. A gente Certo, para antes das Olimpíadas, depois a gente continua, tá bom. tá Bom, bom? então, começando a falar da minha trajetória, né? Eu gosto sempre de falar da minha família, porque tudo que aconteceu na minha vida, né? Quando eu falo tudo que aconteceu, eu não estou falando somente das coisas no esporte, né? Eu estou querendo dizer todas as coisas de problemas ou sucesso, ou qualquer coisa que a gente tinha, doença ou tristeza, sem ter uma família unida, né? Sem ter esse amor que eu tive em casa, né? Eu, meus irmãos, os meus pais, a nossa união, a gente não conseguiria de forma alguma ter dado esses passos tão positivos para frente, sempre olhando, sabe, o futuro com tanta esperança assim, né? Então, com o cavalo não foi diferente. Meu pai, ele, quando ele era jovem, ele nasceu no Rio de Janeiro e moraram desde cedo ali na Vila Militar. Meu avô era major lá em Deodoro e, obviamente, não tinham dinheiro, viviam bem numa casa ali, aquelas casas ali dos militares, era uma vida digna, uma vida legal,
uma infância muito feliz, como muitos vivem hoje, até mais felizes do que pessoas aí que têm muito dinheiro, né? Eu não vejo essa relação entre dinheiro Verdade. e felicidade com uma ligação de forma alguma. Aliás, muitas vezes até o oposto. Acho que dinheiro traz muita infelicidade quando não tem o essencial. E aí, meu avô era da infantaria, meu avô não montava cavalos, mas meu pai sempre foi apaixonado por cavalos. Então, como tinha uma facilidade ali para ele, em Deodoro, ele, por ser filho de um major, ele muitas vezes ele ia até a cavalaria e conseguia um cavalo emprestado para montar, fazer passeios. Ele sempre gostou muito de cavalos. Só que logo cedo, aos 17 anos, meu avô decidiu, meu pai era uma pessoa assim, tipo, muita energia e não bagunceiro, sempre foi muito responsável, mas assim, uma pessoa que ele via que tinha muito potencial e meu pai decidiu meu avô decidiu mandar meu pai para São Paulo para morar aí na casa de uma tia, num quartinho que tinha lá tudo, e meu pai foi, assim, com a roupa que tinha, uma malinha ali, e chegou em São Paulo. No caminho parou em Aparecida, e aí ele recebeu uma imagem de Nossa Senhora, e aí ali foi muito legal, porque ele me conta isso até hoje, inclusive ele me deu essa imagem, ela fica do lado da minha cama, e o que ele pediu foi saúde e inteligência. Ele nunca pediu nada mais que isso, entendeu? É um negócio que desde pequeno eu lembro do meu pai falar isso, que ele dizendo, quando a gente tem essas duas coisas, a gente não precisa de mais nada, porque saúde para a gente poder trabalhar, para a gente poder levantar cedo, correr atrás dos nossos sonhos, né? E inteligência para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Escolhas, as pessoas que a gente vai estar junto, né? A nossa esposa, quem vai ser a mãe dos nossos filhos, as nossas amizades, né? As nossas companhias, isso tudo faz a diferença. Claro que tendo berço, tendo uma família como exemplo, como eu tive, né? E como meu pai teve, e você já está muito mais seguro, mas não está garantido, porque tem muitas vezes aí como fala, aquela história do anjinho de um lado e o outro, a parte ruim Sempre do outro tem, né? lado. Sempre tem. Então, meu pai, para encurtar essa história, então meu pai teve uma infância muito feliz, mas em São Paulo, logo no segundo emprego dele, ele já começou a conseguir pagar os estudos, onde ele se formou, mas ele tinha que pular até uma refeição ali, que ele não tinha condições. E aí, quando eu nasci em Santo André, porque até era um hospital que era mais barato é onde ele podia pagar, era um bom hospital, mas não era tão caro como o de São Paulo aqui na capital, e o médico era um médico conhecido também. Só que aconteceu uma infelicidade que minha mãe teve uma infecção, e aí aquela conta ali, ela triplicou. Então, para o meu pai foi muito difícil, porque ele sempre foi muito organizado com as contas dele, planejou tudo para o meu nascimento, e aí ele começou a trabalhar muito estressado para poder conseguir, primeiro, ter certeza que eu e minha mãe sairíamos ali com vida daquela situação, que por um momento ali, correu o risco de perder os dois, depois ou eu ou ela, e graças a Deus os dois, e depois ficou aquelas contas todas que ele batalhou muito e conseguiu pagar. E aí eu fui crescendo e meu pai crescendo nos negócios, e eu quero falar isso porque meu pai nunca eu não me lembro do meu pai ter me dito com muita frequência não para alguma coisa que tenha pedido. Eu nunca fui de pedir muita coisa, mas muitas vezes ele mesmo me dava coisas materiais, eu estou falando, tá? Mas cada coisa que ele dava era quase que ele me dava, mas me dava um sermão de uma hora para poder me explicar que aquilo ali era uma coisa que Para dar ele, valor, né? ele não teve condições de ter, que era uma coisa que ele fazia questão de me dar, porque ele nunca teve, o pai dele nunca pôde dar. Que na época dele, às vezes ele lembrava quando ele podia tomar Coca-Cola, às vezes uma vez por semana, uma vez por mês, era que nem pra gente ele tá ganhando um relógio digital, entendeu? Então é tudo muito relativo na vida. E que aquilo ali não faria eu mais especial que ninguém. Nunca. Na minha vida, entendeu? E que se eu achasse o fato de eu ter mais bens materiais do que alguém, eu tivesse mais dinheiro que alguém, eu fizesse, eu
crescesse, fosse maior que alguém, que a minha vida eu jamais seria feliz. Então isso foi muito importante, porque eu tive as minhas coisas sempre e nunca me apeguei às coisas materiais. É muito interessante. Se você pensar assim, claro, você fala assim, Doda, é legal você ter dinheiro, você ser rico, você vai falar, claro que é bom, porque ainda mais no nosso esporte, você pode comprar as coisas, você pode comprar cavalo, você pode viajar para onde você quer, claro que é. Agora, se você tem a possibilidade de fazer uma escolha, e principalmente quando você começa qualquer projeto na sua vida, quando a gente fala de escolhas, né? Quando você coloca na frente o lado financeiro, eu acho que você já começa muito fraco, né? Eu sempre, na minha cabeça, minhas coisas sempre deram certo porque eu coloquei o amor, o respeito pelas pessoas, pelos animais, tudo, sabe? Assim, ajudar o próximo. E aí as coisas fluem de uma certa forma que volta para você em saúde, em dinheiro, em tudo, em alegria, em tudo. Mas enfim, então, aí eu pequeno, meu pai me levava muito a Caxambu para poder montar com ele. Eu passava finais de semana lá e adorava acordar cedinho com meu pai. Eu lembro que ele me acordava às 6 da manhã e aí a gente tomava café da manhã e ficava montando ali aqueles cavalos ali de aluguel, de passeio, né? Ali, sei lá, fazia passeio de 3, 4 horas. Eu adorava. Só que eu queria, chegou uma época que eu queria tanto isso aí que era todo final de semana ir para Caxambu. Aí meu pai falou: não, a gente vai ficar sócio daí. Fazendo um parênteses, essa empresa que meu pai foi o segundo ou terceiro emprego dele, hoje é a empresa que meu pai é dono, entendeu? Uma das empresas. Então, meu pai conquistou realmente através de muito trabalho, muito suor e muita honestidade, né? Meu maior exemplo na minha vida, meu pai, meu ídolo, referência mesmo para mim em tudo, como tantas pessoas que ele ajudou e que ele ajuda, e pelo empresário que ele é, né? E o coração que ele tem. Então aí meu pai me colocou na Hípica Santo Amaro ali, eu fui fazer meu primeiro teste e na hora que eu entrei na Hípica, eu nunca tive medo de cavalo quando eu montava naquela situação ali em Caxambu. Quando eu cheguei na Hípica, já entrando assim, eu já comecei a ver do carro, vendo, eu vi aqueles cavalos ali já muito maiores, né? Porque é estranho mesmo, quando você diz cavalos assim, os cavalos estavam até bem tratados ali em Caxambu, mas são aqueles cavalos, sei lá, que pesam 400 quilos ali. Você chega na Hípica, tem cavalo já de 550, 600, 650 quilos, né? E eu vi aquilo ali, eu achei já mais imponente ali, né? O cavalo mais acordado, o cavalo já não fica ali, praticamente ali, o cavalo em Caxambu fica com aquela cordinha ali, a corda só está em cima de um toco ali, o cavalo não mexe, né? Ali o outro cavalo já fica mexendo, cavando. E ali eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos. E aí me colocaram ali, arrumaram para mim uma bota, um colote ali, e eu fui fazer meu primeiro teste com o Matias, que está até Isso hoje em, lá na Hípica, um isso em gaúcho Santo Amaro. Isso em Santo Santo Amaro, Amaro, né? Clube de Santo Amaro. O nome dele é Matias Rodrigues da Silva. É um gaúcho e assim, gratidão é pouco que eu tenho para falar desse meu mestre. Esse foi o grande mestre da minha vida, porque todos, né, assim, eu vou falar vários aqui, mas esse primeiro foi incrível. Mas neste primeiro teste, eu fiquei completamente travado ali, com muito medo. E meu pai, ele é um cara que tem muito, assim, meu pai não tem medo, é assim, é o oposto, né? Ele sempre foi um cara que meio atirado, tudo, e eu já mais cauteloso ali fui e fiquei bloqueado e meu teste foi horrível. Isso é até legal para a criançada aí ouvir, para nunca ficar impressionado quando vocês não têm um primeiro teste, ou alguns meses, ou até 1 ano, 2 anos, que vocês não. Que as pessoas te falam que você não foi bem. Bom, desci dali, meu pai pergunta para o Matias: e aí, quanto tempo você acha que ele pode começar a saltar? Porque eu queria saltar, né? Eu já queria, eu fui ali porque eu queria saltar. Eu falava, eu não queria só montar, eu queria saltar. E aí ele falou, acho que uns 4 anos. Aí meu pai tomou um susto, e não para me desmoralizar, mas saiu meio que automático da cabeça dele. Ele falou, pô, mas 4 anos você ensina um macaco a saltar, né? Tô falando, como é que o Dodo não vai? Ele gosta de montar, como é que pode? E eu fiquei com aquele negócio ali e não. Eu falei, pô, como é que vai fazer isso, né? Enfim, para encurtar a história, o que teve de legal com isso? Em 10 meses, eu ganhei a Copa Pão de Açúcar, que é o primeiro, era o campeonato de mirins ali,
que já estavam os melhores cavaleiros. Na época estava a Luciana Diniz, Ana Elisa Guiar, Paul Christian Or, enfim, tinha vários cavaleiros já, Renatinho Junqueira, Dudu Reynoso. Bom, enfim, eu ganhei, já era o primeiro campeonato nacional que eu entrei, eu ganhei. Então, mas para chegar nisso, nesses 8, 9 meses aí que eu, até meu primeiro campeonato que eu ganhei, tiveram dias ali na Hípica. Vou te falar de algumas coisas que eu ia saltar um obstáculo, aí tipo o Matias subia um pouquinho, eu via que subiu, eu falei, não vou. Daí eles falavam para ir lá atrás, aí eles mandavam fazer a curva lá atrás para poder subir, para eu não ver que subir o obstáculo. Aí depois que estava um pouquinho mais alto eu não ia. Aí meu pai trancava a pista, falava que eu ia ficar lá. Aí, nossa, você não imaginava, você não pode imaginar o que acontecia. E uma vez dentro da pista Santo Amaro, da pista principal, eu lembro que na época tinha uns troncos assim, que eles faziam um cavalete que ficava, já era um tronco um pouquinho redondinho, ficava armado ali um cavalete, e aí era o tronco, aí tinha 2,70 e você tinha uma vertical e podia ter até um duplo, uma saidinha ali. E aí tava uma coisa muito fácil, marcadinha, um cavalo seguro, um cavalo que chamava Kaiser. Meu pai começou a colocar ali, começou a colocar 1 metro, 1,05 m, 1,10 m, aí colocou 1,20 m, aí na hora colocou 1,30 m, eu falei, não vou mais. Isso num sábado na Hípica, lotado ali, a pista da Hípica, principal da Hípica. Aí ele falou, não, você vai. Eu falei, não vou. Eu falei, não vou, porque Mirim salta 1,20 m, aí tá 1,30 m. Aí começou aquele negócio. Aí eu falei, vou brincar um pouquinho. Aí é importante falar um negócio. Quando eu comecei a montar ali, que eu comecei já a treinar, meu pai falou, você quer montar a cavalo ou andar a cavalo? Eu falei, pai, não é igual? Ele falou assim, não. Andar a cavalo qualquer um anda. Montar a cavalo são outros objetivos. É fazer coisa profissional, é você querer levar isso mesmo sério, ser um grande atleta. Mas o que você quer, Dora? Eu falei, eu quero ir para a Olimpíada. Ele falou, pô, Dora, mas aí você está pedindo grande, né? Ele falou, você quer a Olimpíada mesmo? Ele falou, mas eu quero ganhar medalha, eu quero Olimpíada, eu quero ganhar medalha. Ele falou, então eu vou te ajudar. Ele falou, então, mas como é que é? Ele falou, então a gente vai eu vou te ajudar tudo possível, você tem que seguir exatamente o que eu vou falar. E você tem que levar a risca. Daí eu falei para ele, e se eu fizer tudo isso, eu vou conseguir? Ele falou, de jeito nenhum. Não é uma garantia. A única certeza que eu te dou é que se você fizer qualquer coisa a menos que isso, você não vai chegar de jeito nenhum. Então, por isso que eu voltei nisso agora, porque é importante. Então, por isso que meu pai dava essas forçadas, porque muitas vezes ali eu tinha medo de desistir, ele via eu em casa chorando, frustrado, às vezes eu não jantava, aí na escola não estava legal, ligavam da escola, falaram que eu não estava bem, que eu não estava concentrado, porque eu me arrependi. Então, eu tinha um medo, mas meu amor pelo cavalo e pelo esporte era muito maior que meu medo. Então, aí meu pai falou, então vem cá um pouquinho. Aí eu fui, achei que meu pai ia, sei lá, me dar um abraço, alguma coisa, ele estava no chão, ele me pegou de cima do cavalo, com calma, assim, tirou meu capacete, jogou no mato ali perto do júri da Santo Amaro, tirou minha camiseta, jogou, aí levantou meu pé, tirou minha bota, tudo, me deixou de cueca na pista. E falou, agora você vai para a piscina. Tem várias mães aqui que já reclamam, tal, que elas acham que eu te forço a montar cavalo. E agora você pode ficar com seus amigos e a partir de amanhã você tem teus cavalos aqui, agora só que a gente muda o foco. Eu vou gastar menos dinheiro aqui com você e você vem, você monta, você pode chegar mais tarde, você pode fazer tudo. Eu olhei para ele, não falei nada. Eu fui lá, peguei o capacete, coloquei a roupa, tudo, aí coloquei 1,20, 1,30, saltei até 1,40. Eu mesmo falava pro Pistinha subir os obstáculos, entendeu? E assim fui vencendo o meu medo até chegar nesse campeonato nacional. Teve várias vezes meu pai se jogava de cima do cavalo e para mostrar que não doía, que não machucava. E às vezes eu via o cotovelo dele machucado assim, ralado, um raladinho. Eu falava, pai, isso não é nada. Ele falava assim. Então, meu pai sempre foi muito importante e é muito importante na minha vida em todos os sentidos. A minha mãe, nessa época também, lá no comecinho, ela começou a montar, é uma passagem legal com a minha mãe também. Eu montava terça e quinta no começo e minha mãe quarta e sexta. E minha mãe, eu ia assistir a aula dela na quarta e sexta porque eu queria ver se ela não estava fazendo mais do que eu estava fazendo. Então eu ia com a roupa do colégio, aí um dia eu vejo, por acaso o Matias está com ela ali rodando na guia e ele vai pedir para o cavalo aumentar o trote um pouquinho, ela galopa. Aí ele fala, aproveita e continua. Daí ela galopou. Aí eu já pensei, eu vou chegar em casa, no jantar. Meu pai vai perguntar,
se eu já galopo, minha mãe vai falar que galopa, eu vou falar que não, né? Eu já entrei ali já com a roupa do colégio, não, não, peguei o capacete, subi, aí então, aí galopei, entendeu? Então isso foi muito legal, porque, tipo, olha a mãe ama cavalo, mas tinha bastante medo também, então ela passou por cima de tudo isso, né? E sem mostrar para mim que tinha medo, para poder me ajudar. Meus irmãos sempre me apoiaram muito, né? Tipo, meu irmão, o Nando, além de desde pequenininho ser apaixonado por cavalos e depois foi campeão brasileiro já, Mirim Júnior, e agora só falta o de sênior, mora na Bélgica, tá com uma vida muito legal lá, tudo. Então, a minha irmã, a Lu, também, tenho dois outros irmãos, o Ricardinho e a Bia, que não estão nos cavalos, mas a família é tudo, né? É muito importante. E aí, e aí é isso que vocês sabem, né? Em 90 aí tem uma parte importante também, que é muito bacana para a gente poder falar para os jovens. Chega uma hora que você começa a ficar, a encontrar alguns desafios, né? Você começa a ir bem, e aí existem as vozes que vão falando assim, ele vai bem porque o pai dele dá cavalo bom para ele. Isso eu estou falando para não como uma crítica, mas é porque muitas pessoas, e deve estar acontecendo isso hoje com muitas pessoas, ou vai acontecer, é uma coisa normal, entendeu? É um julgamento normal das pessoas, que é mais fácil falar que o outro... Mas é mais fácil criticar do que você elogiar, né? Então, você não está na pele do outro, mas ninguém vê o tanto que eu me esforçava, o tanto que eu treinava, o tanto que eu não me achava um talento. Nunca me achei, entendeu? Por isso mesmo que eu sempre fazia questão de treinar muito. Os meus treinadores falaram que eu tinha facilidade, mas você vê, o meu primeiro treinador falou que eu demorava 4 anos para soltar uma... Como é que eu podia ter alguma... Qual foi a injeção de ânimo no meu primeiro contato num clube hípico, né, visando uma Olimpíada? Foi isso aí. Então, foi o maior não que eu podia ter para nunca pensar... Tipo, você não ia imaginar que eu fosse conseguir chegar a pensar numa Olimpíada, né? E isso não saiu nunca da minha cabeça. Então, essas fases depois, a gente teve ali, eu tive o Marcelo Arteaga, que me ajudou muito, foi um grande professor para mim. Aí o Coronel Renildo Ferreira. Vocês chegaram até a pertencer a uma equipe Arisco um tempo, né? A Era gente. você, a Tiaga, teu irmão, eu acho, não é isso? Tipo, ali foi um pouquinho mais para frente. Tá. Já foi em 95, mas aí lá atrás ainda meu pai construiu um aras pra gente, né? Um aras, a gente tem um aras até hoje, ele tem 98 cocheiras. Se for ver uma construção de mais de 30 anos atrás, entendeu? Se for ver a construção, eu fiquei impressionado com o capricho que foi feito. Tô com meus cavalos lá agora, por causa da quarentena. Agora, hoje eu vim para São Paulo aqui, porque eu vim trazer umas roupas tal. Eu tô ficando isolado lá, porque minha esposa também tá grávida e a gente tá ficando mais isolado ali com os cavalos. Bem com pouquíssima gente lá, mas podendo montar. E o engraçado é que outro dia eu tava lá, uns 4 dias atrás, eu falei, pô, se eu tivesse que ter um lugar, como que eu faria? Eu não mudaria nada naquela estrutura nossa ali de cocheiras, tanto Onde daqui fica o Aras do Itatiba. tipo, Pertinho, 80 e poucos quilômetros daqui, pertinho de entre eu, eu, não, Bragança e eu Campinas. não lembro muito bem a cronologia. Foi primeiro Bauane, depois virou Pancari e depois Baúna. Pancari e depois Bauane, né? Tá. Isso. E então, ali, então, se eu tivesse que fazer hoje, eu não mudaria nada, assim. Imagina, 30 anos atrás, olha como isso foi feito com, assim, com muito carinho, né? E inteligente. Eu não tive, ali não teve nenhum input meu, nada. Eu era um moleque ali, eu nem não gostava de criação. Eu, quando ia lá ver os cavalos soltar em liberdade, eu ficava mais atrás, colocava o bonezinho na frente, cochilava. Eu não gostava, entendeu? Eu não, de criação eu não gostava. Eu gostava muito de treinar, de fazer, não me interessava. Hoje eu gosto muito de entender de criação. Não seria um grande criador, mas gosto de criação. Acho interessante. Hoje entendo bem mais de criação, não como os criadores daqui, né? Dou muito valor à criação brasileira do BH. Eu acho que eles fazem um excelente trabalho, tem um potencial fantástico. Eu acho que ainda pode ser muito bem explorado, mais explorado. A parte ainda é muito mais na preparação desses cavalos, acho que a criação já está bem afiada, a gente já tem a qualidade,
já tem um certo número de bons cavalos, a demanda já está boa, e esse afunilamento que está acontecendo, na minha opinião, a gente está pecando um pouco no nosso sistema de preparação desses cavalos, entendeu? Que já é uma coisa que envolve também o sistema de preparação dos jovens, que a gente vai falar mais para frente. Mas, enfim, aí o negócio do Aras, eu falei, pai, eu estava querendo ir para a Europa. Naquela época, meu pai falou, Dora, você só vai para a Europa quando você ganhar todos os títulos aqui no Brasil. Então, ele não deixava eu nunca pular uma etapa. Isso é outra coisa que eu acho muito importante. Às vezes você vê, tem pessoas aí que, pô, que montam super bem, mas está na segunda ou terceira ano de categoria. Ah, pai, eu quero ir para o tal, quero mudar de categoria. Meu pai nunca deixou. Então, eu, putz, sei lá, eu fui tetracampeão paulista de mirim, eu fiz de júnior também tetra de Young Rider, bi brasileiro, tri sul-americano, sabe, de tudo. Assim, eu ganhei um monte desse negócio, tetra de Young Rider, ganhei um monte de título. Até só o único que eu consegui convencer meu pai de viajar para a Europa foi quando eu fui 2 vezes campeão. Fui 2 vezes. Uma vez eu fui segundo e uma vez terceiro brasileiro de sênior, as 2 vezes que eu saltei antes de ir para a Europa, que ele deixou eu ir para a Europa na condição, porque eu estava deixando a escola de lado, de eu ir para lá e estudar inglês, francês e alemão. Inglês eu já falava, fiz aqui a vida inteira, assim, tipo, escola e cultura inglesa. Francês eu não falava e alemão eu nunca tinha estudado, estudei um pouco. Então eu tinha que cedinho fazer bellets lá e depois ir lá para ter aula com meus cavalos, entendeu? E aí comecei minha vida já com o orçamento que o meu pai fez, e dentro daquilo eu já tinha que viver dentro de uma realidade também. Isso é uma outra coisa que é importante falar. Quando a gente vai para a Europa, você sempre ouve assim, tem uma coisa que os caras falam, os europeus. Aí imagina, sei lá, vai o Pedro Vênis, vai lá, o europeu, a vida boa que vai o Cainho, vai para lá, o europeu, o cara vai. Vocês não têm noção desses caras. Eu vou falar de vários que estão lá, tá? Eu tenho um monte de amigo que está lá. O que esses caras ralam? Você olha hoje, esses caras estão lá. Você vê os caras ali hoje tendo uma vida boa. O que esses caras já ralaram? Você olha o Marlon. O Marlon, eu lembro em Morcelli dormindo dentro de um carro. Ele ia no inverno dormir dentro do carro, ali com aquecedor no carro, entendeu? Se eu tivesse visto, eu teria levado ele para para onde eu estava, para o meu caminhão, para o meu hotel. Mas são coisas que a gente fica sabendo um pouco depois. São histórias verídicas, entendeu? De gente que batalha. Então, eu tinha condições, mas a condição que o meu pai colocou para mim, sabendo que para eu virar um atleta, realmente alcançar o meu sonho olímpico, para eu poder ser um ser humano diferenciado, que não adiantava ele me ajudar sem passar por um processo de ter que lutar pelas minhas coisas. Então eu não conseguiria fazer o que eu fiz se eu não tivesse que ralar também. Então, para todo mundo entender que eu tive que ralar, eu tinha orgulho de estar lá com os meus tratadores, eu dirigia meu caminhão, eu batia box, eu sei ligar meus cavalos, eu sei dar injeção em cavalo, pô, eu sei fazer um monte de coisa que eu vejo aqui que cavaleiros não sabem fazer. Hoje a gente está lá no meu área, eu tenho alguns alunos, a gente está com 3 alunos lá, é um orgulho da minha vida, eles estão lá agora. Eu falei assim, um pouco cheio de dedos para falar no começo, eles estão com a maior alegria, eles estão tratando os cavalos, eles passeiam no cavalo com os cavalos 2, 3 vezes por dia, eles estão tratando, eles estão vendo, eles estão sentindo isso. Isso fez a Mais, diferença na minha vida, entendeu? Ele fez a mais do diferença. que, mais do que fazer quando precisa, tu cria uma relação de intimidade com o cavalo, né? Esse elo, porque o que Né? acontece é o seguinte, a gente não pode, de forma alguma, deixar de lembrar que a gente está lidando com um ser vivo de uma sensibilidade incrível. Que se Só tem esse, tamanho. mesmo, vamos supor, mesmo que algum cara aqui agora fale assim, eu não gosto de cavalo, mas eu gosto de hipismo e gosto de ganhar medalha. Então eu falo, meu amigo, por favor, trate bem os cavalos e finge que você gosta dele muito, assim, abraça, beija ele, cuida dele, porque ele vai te dar muito mais do que se você não cuidar dele. Vê a alimentação dele, cuida dele bem, não deixa ele sofrer, trata ele bem, entendeu? Faça isso, porque é uma coisa incrível. Quantos cavaleiros você vê que tem menos talento que outros, menos condições,
E às vezes o cavalo é vendido com um cavaleiro médio, assim, médio, baixo nível. Vai para um cavaleiro profissional que tem vários cavalos, mas que não dá o mesmo amor, não dá a mesma atenção, e o cavalo não rende igual. Não Entendeu? vira, né? O cavalo salta pela pessoa, entendeu o que eu estou falando? Então, esse tipo de coisa é um negócio que é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer, ter essa penetração na cabeça das pessoas, mas não é culpa. Eu não digo que é culpa do brasileiro. A culpa, na verdade, é nossa. Disso já não está lá atrás nas escolas de equitação. Outro dia eu falei numa outra live, Dora, estando numa... Eu quero montar a primeira escola Dora de equitação, tá? Eu estou vendo aonde que eu vou fazer isso. Pode ser que seja dentro de um clube hípico a primeira, mas ela vai ter que ser exatamente da maneira eu vou ter que colocar todos os pontos, eu vou ter que aprovar todos os instrutores, eu vou ter que colocar todas as formas, a cada etapa eu vou ser responsável por ela. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, uma criança que chegar lá, criança ou qualquer, mas vamos falar primeiro da criança, chega uma criancinha lá, a primeira coisa o pai já fala, vamos lá, você vai pegar uma botinha, um chicotinho e você vai fazer um teste. Não. A criança que vai lá, ela vai ganhar uma caixa bonitinha, sabe? Se é uma menininha, uma caixinha ali com tudo, o menininho, o que for, um ursinho, com uma escova, uma graxa bonitinha e tal, e ela vai, na primeira semana, ela vai cuidar do cavalo dela. Ela vai cuidar, ela vai pegar, tirar da cocheira, ela vai ver, aí ela vai limpar, aí vai olhar, olha o olhinho como tá sujo, faz isso. Aí vai chegar um dia lá que vai falar, hoje, na hora que já estiver montando, aí vai ter um dia que vai dizer, ó, hoje o seu cavalinho você não vai montar. Porque sabe por quê? Porque ele está doente. É um pouquinho só, mas como a gente respeita muito o cavalo, ele não vai poder montar hoje. E aí você não dá outro para montar. Por quê? Para não achar assim, não tem esse, vou outro. Daí não deixa ser descartado, né? Exatamente, para poder estar isso na consciência de pegar o cavalo, ir lá, cuidar, e aí o professor, o pai ou quem estiver do lado, valorizar aquilo como se fosse o dia que aquela criança fez o salto mais bonito da vida dela a cavalo. Entendeu? Olha que legal, olha como você cuidou bem. Tem que dar essa motivação positiva nesse tipo de ação das crianças, entendeu? De entender essa comunicação que o bicho sente, entendeu? Que ele está ali com a gente, que essa conexão tem que existir. Não adianta... eu vou te dar outros exemplos de coisas assim. Pô, eu acho muito legal o trabalho que a Luísa Mel faz. Protegendo os cavalos, tal. Mas uma coisa que me incomoda, você pode ver que mostra o cavalo sofrendo e depois o cavalo que ela põe na clínica dela curado, tá? Curou. Aí arrumou o cavalo dela, arrumou. Ela sofreu, tal. Ótimo, eu acho legal. Pô, eu acho demais, eu sou um fã dela. Agora, por que nunca vai na hípica e mostra também o jeito que eu faço com meus cavalos, que eu trato super bem, o tanto que eu cuido, o tanto que milhões de pessoas cuidam bem dos cavalos, entendeu? Hoje a rede social nos permite acompanhar isso, né? Tanto o teu trabalho quanto de outros, né? Mas sabe o que eu estou te falando? Porque para você conscientizar os outros, você não tem que sensacionalizar de só falar assim, ó, aquele ali está ali quase morto e eu ressuscitei. Você tem que mostrar que tem muitas pessoas, milhões os que estão sempre bem, né? Que não deixam chegar naquilo lá. Deixa chegar, está sempre bem. Então, eu acho que ela, assim, ela é um anjo, eu acho ela um amor de pessoa. Mas não é ela, é quem só mostra ela, no caso, né? Sim, mas eu digo ela mesmo, se isso aqui chegar nela de alguma forma, eu gostaria muito, entendeu? Que ela entendesse isso. O meu ponto não é uma crítica a ela, mas eu queria que ela entendesse. Quando eu falo isso, é nesse ponto. Eu acho que, muitas vezes, para você tocar as pessoas, claro que você tem que mostrar aquele lado ali do sofrimento, mas hoje ela já tem isso, as pessoas já respeitam muito ela. E nem que seja 10% do que ela mostre, mas ela tem que mostrar um pouquinho do lado de como os cavalos também são bem cuidados, entendeu? E ela vai mostrar para esse cara que tem 1, 2 cavalos, que chega a esse ponto a ela, vendo o Dora, vendo outros cavaleiros que cuidam bem, que ele pode ir lá no local dele cuidar bem. Exatamente. Para que esse cavalo não chegue a esse ponto a chegar na mão dela, né? Exatamente. Dora, bem legal tu abordar isso. Essa semana eu conversei com o Cabral, né, de Brasília, um mestre, até brinco com ele, que é o mestre dos mestres, que mais forma bons cavaleiros e bons instrutores, né? Cabral eu conheço, meu amigão.
E ele falou uma frase que eu falei, Cabral, eu nunca ouvi isso, eu fiquei muito curioso. Ele falou, eu tenho medo, Beto, do dia que a gente não puder mais montar os nossos cavalos. Porque a melhor condição que o cavalo teve na vida dele, eu tô aqui plagiando, repetindo o que ele falou, é o esporte. O cavalo já serviu para guerra, já serviu para agricultura, todos esses momentos ele sofreu muito. Hoje do esporte, o cavalo é muito bem tratado. Ele falou, o meu medo é quando chegar esse momento a gente não vai poder mais montar. Por vários fatores políticos, o ativismo. Tu teve na Olimpíada de Atlanta, né? A gente vai chamar de Olimpíada. E eu lembro que houve um movimento muito forte, começou em Atlanta, né? Contra os esportes equestres. Uhum. E aí agora antes do Rio também teve. Sempre quando depende do país que é sediado, né? Se o país tem uma veia forte com a proteção dos animais, que eles entendem assim, levante essa bandeira. Tu vê a gente nesse caminho, é uma preocupação que tu tem, que a gente precisa ter no esporte hípico, e não só no esporte equestre em geral, mas o cara que tem um cavalo, dois, esse ponto dos cavalos, só dando uma comparação, já tem gente que levantando a bandeira para não se criar mais cachorro, né? Querendo proibir a criação de cachorro comercial. Eu acho que a gente pode chegar nesse ponto. É uma pergunta difícil de responder, tá? Eu vou te falar qual que é o meu feeling a respeito disso. Eu acho que nesse ponto a gente não chega, tá? Eu acho que não chega porque, pô, não tem como. Porque a gente também já está caminhando para um mundo, se for ver, que é um mundo menos motorizado também. Por um lado, a gente está poluindo muito. O cavalo também, por outro lado, tem várias coisas que entendem para o lado da natureza, né? Que é uma coisa, então, Sim. desde que seja controlado, que seja o que tem que ter é fiscalização, gente, entendeu? Eu acho, eu tive algumas discussões na FEI na época, é o seguinte, porque o cara pega e fala, ó, você tinha aquela varinha do walking pass, que você andava ali antes de entrar na pista. Então, era uma varinha, você podia colocar uma vara leve, com gancho aberto ali, o cavalo passava e tocava, tá? E tinha um juiz do lado. Aí você fala, aquilo ali não pode mais. Vê se eu não é que eu sou a favor daquilo, eu só estou te mostrando como é que começam as coisas. E aí você vai no comitê lá dos cavaleiros, lá que eu já tive algumas vezes e nunca fiz parte, porque eu não concordo muito da forma que isso é trabalhado e eu vejo muita gente quieta na hora de votar uma coisa, a hora que sai reclama, entendeu? Então não adianta. Se você ficar lá, você não abrir a boca, não sou eu só que vou falar, eu sempre fico de para-raio do negócio. E aí sai. Então é uma coisa, isso não pode porque está sendo ruim para os cavalos. Os caras que falam são os caras que muitas vezes que mais usam. Isso não pode. Então ele quer ser o falso moralista. Vai um, vai outro, fala isso. Aí vai indo. Aí daqui a pouco, ó, não pode boleteira, não pode aquilo, não pode aquilo. Você fala... O que eu acho, para mim, essa regra hoje de tolerância zero machucou, não pode. Legal. Agora eu tô falando, pô, tem uma boleteira, tá ali no cavalo, tá ali. Se o cavalo não tá machucando, não machuca, não tem marca, não tem nada, não comprove. Agora sim, tem um arranhão ali, o cara tem que ser desqualificado, elimina, o banido, vai embora o cara, entendeu? Eu tô falando, um cartão amarelo, vermelho, ou tira ele do esporte, prende ele, leva embora, faz qualquer coisa. Eu sou a favor disso. Agora, o que eu acho que tem que tomar cuidado é assim, eu vejo a Federação Equestre Internacional e as federações nacionais tentando, eles estão entrando numa armadilha na minha cabeça, tá? É como se fosse realmente uma armadilha. Por quê? Eles começam a ceder a esse tipo de coisa. Tipo, a gente tá fazendo isso para nunca acontecer aquilo. Tá fazendo o quê? Daí eles vão deixando, tipo, a gente vai parando de poder fazer certas coisas que vai chegar uma hora que você não pode fazer nada, entendeu? Aí daqui a pouco você não pode sela, você não pode bridão, aí é o que o Cabral tá falando, você não pode montar mais. Então, o que, na minha visão, que nem eu tô falando, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, tá? Mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Absoluta. Na minha visão agora, tem horas que a gente tem que fincar o pé. Falar aqui, me explica, por favor, aonde que o cavalo está sofrendo. Você tem que pegar e, da mesma forma que fazem vídeos assim, faz vídeos ali, que nem eu falei agora da Luísa Mel, mostra no concurso, olha, quantos cavalos saltaram aqui, quantos machucaram, estatística, mostra o que aconteceu. Olha, vai lá, pega no júri, 1000 e poucos cavalos saltaram, quantos tiveram isso, como é que foi, o que aconteceu? Mostra que tem um profissional na saída da pista para supervisionar isso, que são os comissários, né? Não, mostrando que há essa seriedade toda, né? Você faz uma enquete, você faz uma pesquisa, vai falar com o juiz, vai falar com todo mundo,
Faz um ano aqui, faz no Brasil, faz nos Estados Unidos, faz em todo lugar. Você vai ver que vai estar lá 0 ponto não sei o quê. Você vai falar, gente, então por que a gente vai começar a proibir? Agora, fiscalizar, tem que fiscalizar. Entendeu? Claro que tem, entendeu? Isso aí. Eu sou o primeiro a falar, entendeu? Tem que ter, além, primeiro lugar, para poder proteger os cavalos e também a competição, para ficar em igualdade, para ter lealdade, tem que estar igual para todo mundo, tudo isso. Agora, eu digo, é burrice a forma que eles começaram a fazer já há alguns anos atrás. Já faz mais de 10 anos que eles estão assim. Eles vão dizendo por causa desse negócio de ativismo, tá? Ah, não, então agora não pode isso. Daqui a pouco não vai poder espora, daqui a pouco não vai poder outra coisa, não pode outra coisa. Daqui a pouco não tem cavalo também. O Cabral tá certo no que ele tá falando. Mas eu acho que não vai acontecer porque alguém deve pensar e vai começar a fazer da maneira, é a única maneira que eu imagino que seja essa saída. É começar a falar, não, tem um limite agora, peraí, né? Aí você tem que começar do teu lado, da mesma forma que as pessoas mostram o lado negro fazendo um filme de terror, você simplesmente mostra que a realidade é uma realidade Diferente disso. muito legal, diferente. Eu não estou dizendo que em outros esportes que tem... eu estou falando especificamente agora aqui, gente, do hipismo, tá? Estou falando aqui do adestramento, estou falando do salto e mesmo do CCE, que é um negócio que o cavalo força um pouco mais, mas eu vejo que hoje o cavalo é protegido, entendeu? Tem acidentes, eu vejo que o cavaleiro corre um risco maior, corre, entendeu? Mas tem uma preocupação grande com os cavalos. Agora, das outras modalidades, eu não tenho capacidade nem conhecimento para poder dar minha opinião. Porque você fala, eu não assisti na minha vida muito pouco disso, não conheço o bastidor desses outros para poder falar. Aí eu não posso opinar, eu estou falando no nosso mundo, tá? Olha, vamos entrar um pouquinho no esporte propriamente dito, né? Uhum. Eu considero que o nosso esporte, e aí se quiser acrescentar alguns, fique à vontade, teve alguns momentos históricos. O famoso PAN que o Neco estava, né? Acho que 67, se eu não me engano, o primeiro PAN de Winnipeg, aquela primeira Copa das Nações em Helsinki, e num passado mais próximo, para mim existiram 3 momentos que fizeram história no nosso esporte. Uhum. E desses 3 tu estava presente de forma bem atuante. Para mim, no meu ponto de vista, os 3 PANs do Brasil, o primeiro PAN que foi ouro, desculpa, já teve no 99? Já teve no 99, né? As históricas medalhas de Atlanta e Sydney, né? Que nós, infelizmente, ainda não conseguimos repeti-las. E um concurso internacional que tu trouxe para o Brasil. Para mim, depois a gente fala do que está acontecendo hoje, que é o XTC. Uhum. Como é para ti ter feito parte de tudo isso, né? Tu vê que esses momentos, de fato, foram marcos para o esporte. Eu lembro que em 97 eu estava montando, apesar do pouco cabelo, eu sou bem mais jovem que o Doda, e eu estava em casa, eu me vesti de culote, bota, casaca e fui pela rua correr com a bandeira do Brasil. Ninguém na cidade entendia nada. O que esse cara está comemorando? Eu falei, a medalha de bronze do hipismo. Eu fui pro colégio. Você tinha quantos anos eu na tinha época? 14. 14. Eu fui pro colégio com a bandeira do Brasil. Aí minha mãe disse, vai ser expulso. Eu falei, quando o Brasil joga, o cara não vai com a canarinho de Copa? Então eu posso ir com a bandeira do Brasil quando o hipismo ganha medalha. Legal, né? Então, para mim, e eu lembro que na época, eu sou de Belém, eu sou do Pará, abri outra escola de hipismo, e eu ouço muita gente falar, aqui nos grandes centros, São Paulo, Rio, que houve um crescimento do esporte. Isso foi ratificado em Sydney, né? E depois com a Tina, para mim, foi um marco. A gente teve o privilégio de ver no quintal de casa, vamos chamar assim, né, no Brasil, nossos ídolos do esporte, né? Ludwig Berbal, Marco Zeinig, toda essa galera. Foi legal demais. Tu vê que aquilo foi incrível, né? Tu vê que houve essa chave, essa virada nesses 2 momentos, Olimpíada e o Atina, que por sinal o Atina, se eu não me engano, tu me corrige, por 2 ou 3 anos foi a melhor etapa do global, né? Não foi só o Atina por si só. Por 5 anos, né? Não foi só mais uma etapa, foi a melhor. Durante 5 etapas, ela está melhor do Globo. Né? Então não foi só mais uma, foi a melhor. 2 em São Paulo as melhores e 3 no Rio. Tu sentiu como praticante, ou como homem do cavalo, pelas épocas ouvindo, que houve esse crescimento do esporte, houve uma maturidade maior por conta disso? Assim, uma evolução, vamos usar esse termo. Começando por Atlanta, tá?
por Atlanta, o que foi muito bacana é porque quando a gente conseguiu a medalha ali em Atlanta, né, com uma equipe maravilhosa ali, com o Rodrigo, Filipinho, André e eu, E André, e quando a gente fala de equipe, a gente não pode falar desses 4 cavaleiros, né, porque tem que falar do General Santa Cruz, do Gilberto, Tomás Montello, os nossos tratadores, né, toda a comissão técnica, tanta gente importante, os proprietários dos os cavalos, o Dr. animais, Jorge Legal, especialmente. o Pedro Valente, que na época, pô, o Filipinho era para montar o Faraum e acabou que daí ele no último treino lá, ele teve um problema sério e acabou indo para Cassiano e o Jorge acabou tendo 2 cavalos na equipe do Brasil e um outro lá no, Na Suíça, né? da Suíça. Então, assim, ali tudo deu certo pra gente, tudo deu certo, agora a gente estava muito, muito, muito forte em cabeça, né? Eu lembro, quando eu cheguei ali, eu estava naquele desfile. Primeiro, para mim foram 3 fases ali. Primeiro, quando eu recebi minha credencial, eu não acreditava que eu estava vendo ali minha cara naquele negócio de uma Olimpíada. Eu olhava assim, Tu tinha quantos anos, Dora? ali 22 ou 22 ou 23, 23 eu acho. Aí eu recebi aquela credencial. Aí eu lembro que no desfile de abertura, e aí na hora que eu cheguei ali assim um pouco, eu falei, putz, como é que eu vou controlar a minha emoção, né? Eu era o mais jovem ali do Brasil, porque o Rodrigo é um pouquinho mais velho que eu, E mas ele foi já o tinha maior resultado do saltado. Brasil, inclusive individual, né? Foi. O Rodrigo é Oitavo, mais né? velho, foi oitavo. Aí perdi a medalha de ouro por uma falta, que eu bati no número 2. E o Kirchhoff fez excesso, eu estava dentro do tempo. No segundo percurso eu bati na vertical número 2. Mas o Rodrigo, ele é acho que 4, 5 meses mais velho que eu, mas ele tinha saltado já o Mundial de Estocolmo e E o de Barcelona. Barcelona. Então, e já saltado Aachen, Copas das Nações, tudo. Eu, quando cheguei ali, eu nunca tinha saltado nenhuma Copa pelo Brasil. Nunca. Imagina, eu cheguei lá, eu cheguei em Atlanta, nada, né? Então, na época que eu estava aqui, quando me escalaram, alguns cavaleiros profissionais, quando meio que criticavam um pouco assim, eu na época eu ficava bravo, mas hoje eu entendo eles também, entendeu? Os caras falam, eu acho que eu também falaria, eu falei, putz, será que esse moleque aí não vai tremer, né? Sei lá, mas eu acho que também tem um lado de, sei lá, o que que era, assim, eu tava com um cavalo fenomenal, que era o Aspen, mas também que não tinha muita experiência, que teve grandes resultados dentro do Brasil com o Romeu e 90% deles que não saía muito da época paulista. Às vezes ele marcava um concurso para fora e cancelava, sabe? É o jeitão do Romeu. Mas o cavalo era muito bom. Então, aí, na hora que eu estava naquele desfile ali, e um momento ali, meu coração começou a dar uma acelerada, ali eu peguei e pensei, eu lembro direitinho, começou uns fogos, e eu falei, putz, você quer saber de uma coisa? Agora que eu tô aqui, eu tenho que concentrar no jogo, não no que está em jogo mesmo, sabe? Eu falo assim, eu vou ser o Dora que eu sou lá, moleque mesmo, eu vou ter responsabilidade, vou fazer minhas coisas aqui, eu vou ficar na minha bolha aqui da minha concentração e vou fazer meu... E graças a Deus tudo funcionou assim, sabe? Muita força aí do Filipinho, do Rodrigo, do André também, os caras já com mais experiência, assim, sabe? Dando muito suporte, assim, né? E o Filipinho também, apesar da De idade, estava estreando, né? Não, idade. Imagina o Filipinho ali, eu tô achando novo ali, eu achava ele Não, velho. Imagina não, mas eu ele tava estreando nas Olimpíadas também, né? tava, mas isso é Né? engraçado também, né? Eu ali, isso era engraçado você falar, porque eu ali, na, na hora que eu tava ali, eu lembro que eu dormi na véspera do primeiro percurso da final das equipes, e eu falei pro Rodrigo, né? Eu falei, Rodrigo, putz, a gente tem que ganhar uma medalha, cara, porque a gente já, com 23 anos, daqui a pouco a gente tá com 30, cara, a gente tá ficando velho, né? E ele, para mim, é mesmo. E aí eu fico pensando, hoje, eu com 47, eu acho que eu tô novo, e ali eu achava o Filipinho, então, já velho. Eu lembro o Filipinho jogando basquete com a gente, eu pensava, puta, será que ele vai aguentar? Eu pensava, óbvio que eu tinha falado assim, se ele ia me dar um tapa na orelha, né? Do jeito que ele é, né? Mas você Ele imagina tá que ouvindo, ele deve estar ouvindo. deve, mas ele sabe. Ele ali, e ele, porra, se não fosse ele, eu vou te falar, esse é fogo, hein? E esse ali, ele, qualquer momento que ele via que tinha 1% de alguém não acreditar ali, ele pegava e juntava, assim, ó, eu te falo, se você for falar, assim, de todo mundo que estava ali, naquela equipe,
eu acho que um cara que não podia ter faltado ali era o Filipinho, nas duas, viu? Ó, já briguei com o Filipinho, a gente já teve problema e hoje eu falo com ele muito, 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 muito. Ele sabe o tanto que eu gosto dele, falo com ele, a gente manda mensagem direto, a gente falou horas no telefone. Assim, eu tenho um respeito por ele enorme, assim, porque é o que eu digo, né? Ele é, querendo ou não, é um cara que, quando dá problema, é porque fala o que pensa. Penso, entendeu? Eu também sou de falar o que eu penso, né? Eu tento me controlar muitas vezes para ficar mais. Fiquei muito tempo dó, da bonzinho, de ficar, sabe? Ah, fica ali e tal, mas aí eu começo a atuar muito, não dá. Tem hora que você tem que falar, também tem que saber controlar, mas digo, eu ali jovem, pego um cara mais ou menos com o mesmo temperamento que eu, assim, entendeu? E é no fundo o que te faz também dentro da pista você crescer, entendeu? Muitas vezes eu abri o jornal como em Sydney, para mim, foi uma das maiores lições da minha vida, né? Eu cheguei em Sydney, vocês imaginam isso? Eu chego em Sydney, o Aspen chega em Sydney, na hora que eu chego ali, a gente chegou um mês antes, Tomás Montello me fala e diz, ó, falou, o Aspen chegou aqui, ele não tá 100%, a gente tem que recuperar ele. Por sorte, foi logo quando inventaram ali na época o Shockwave. E aí, os cavalos já ficavam no centro olímpico ali, onde a gente ia competir, e as cocheiras ficavam a acho que 300 metros do centro veterinário. Então eu fiquei durante 25 ou 28 dias pegando meu cavalo nas cocheiras, levando até o centro veterinário, faz shockwave, que é, sabe, aquele tratamento Sim, sim. ali, do shockwave, e volta para a cocheira. Era o veterinário Jack Snyder, logo que lançou o shockwave. Fazia isso de manhã shockwave e fazia gelo isso. Então, imagina eu que treinava 6, 7 horas por dia, uns 6, 7 cavalos por dia, e todos os outros que estão ali. Só que ali os cavaleiros já montam um cavalo por dia. Eu fiquei 20 e poucos dias não montando nenhum cavalo. E meu cavalo não montou também. Um outro fator agravante. O exame veterinário ele era depois da adaptação. Ou seja, se eu saltasse a adaptação, eu tinha uma chance do cavalo estar com a musculatura dolorida, tudo, e podia, por alguma forma, mesmo que já estivesse trotando melhor, tivesse são, ele poderia não passar no exame. Então o Tomás falou, você não pode saltar a prova de adaptação. Então vamos lá. Exame veterinário. Já passou no segundo exame, então eu passei no dia de manhã lá, porque já estava tudo presinho assim, porque está muito tempo parado, mas passou no vai para aquele holding box, tal, passa no segundo exame. Vai já correndo, põe a roupa, tal, monta. Vai para a prova aquela primeira prova, na época era, agora mudou, Tabela não, C, né? a primeira que era só individual. Faço 24 pontos. Dia seguinte, capa de 3 jornais. Doda faz 24 pontos e vai afundar a equipe. Era assim, direto. Vários sites colocando tal. Então você imagina, eu acordo no dia seguinte, vendo isso daquela forma ali, tá? Então você fala, tudo bem, eu tenho ali 27 anos, né? 4 anos depois, medalhista de Atlanta, de Winnipeg, melhor brasileiro em Atlanta também, mas é chato, né? Você acorda daquele jeito. Daí, pô, o que eu vou fazer? Me colocaram como terceiro, para eu ter um pouco mais de tempo, falaram, vai entrar o André e o Filipinho, e aí o Dora já vai estar numa situação melhor, porque o Rodrigo entra depois também. Só que eu não me lembro exatamente, mas eu acho que o André fez 8 e o Filipinho 8, o André 8, o Filipinho 4. Acho que foi 8 e 8, e daí eu estava lá embaixo. Talvez eu esteja colocando uma falta a mais para um dos dois, tá? Mas a minha função, quando eu estava, na hora de eu estava lá embaixo no picadeiro No coberto, o Dr. caminho. Jorge Gerdau, vocês podem perguntar para ele quando encontrarem ele aí, eu estava lá embaixo, ele chega ali embaixo e fala para mim, Doda, ele nunca vai ali, né? Daí eu estava ali embaixo, assim, faltavam 5 minutos para entrar, oi, Dr. Jorge, ele falou assim, ó, você tem que fazer o 4 ou 0. Porque daí mesmo o Rodrigo fazendo 0, senão a gente não tem como ganhar a medalha, a gente está fora já da disputa. Da disputa. Aí eu entrei, eu fiz uma falta no Rio e foi uma falta roubada nossa. Depois estava até o Pedro Bial lá, a E gente, foi a famosa boleteira, né? o cloche dele, porque ele tinha O dois cloche, cloches que desculpa. O avançavam. cloche. Assim, a gente provou perfeitamente, tanto que a plasticina depois, a gente sabia que o recurso não ia dar nada, mas a gente provou. A Globo fez um zoom, mostra que está fora lá tal. Pior que isso,
a Alessandra Lederman, da França, pisou dentro do rio, o juiz não deu a falta. Ou seja, a gente foi para um desempate com a França. Aí o Rodrigo entrou, fez 0, e a gente foi para o desempate com a França, onde o Filipinho deu um show no desempate ali. E ali o Aspen já estava... Aí eu entrei já, porque era pelo Brasil, o Aspen ali não foi descarte, não tinha como, mas a gente foi para um desempate com a França, aonde, se fosse correto pelo resultado, a gente teria que ter 2 faltas de vantagem para eles. Uma que eu não fiz e uma que eles fizeram, entendeu? Então foram momentos assim, mas eu digo, você imagina isso que eu estou te falando, nessa situação ali, quando eu vou lá atrás, da maneira que meu pai fez, eu ficar mais forte, eu batalhar pelas minhas coisas, tudo, você não consegue, você fala, eu não estou dizendo que eu sou o cara, o homem de gelo, nada, eu digo, a primeira coisa, quando você vai entrar numa pista, que você tem que eu aprendi a fazer, é você aceitar que você está fora do teu normal, porque muitas vezes a gente quer disfarçar que não, a gente começa a brincar com o amigo, fingir, quer contar uma piada, faz, e aí você, é igual você tá com 39 de febre e não tomar remédio, sabe? Não adianta você fazer isso. Eu tô bem, não preciso do remédio. Até porque você tem que controlar a situação, você tem que entrar para você ali, seu subconsciente, que é normalmente, que eles falam que o subconsciente é bobão ali, você tem que colocar essa ideia para ele que a partir daquele momento ali, a cada batimento cardíaco, então você vai estar mais calmo, vai estar no controle, que vai dar tudo certo, respirar, entrar. Parece simples. Agora, uma segunda coisa que eu quero falar, que é muito, muito importante, que eu vejo, assim, realmente uma falha muito grande aqui, muito pouco preparo dos pais para darem aos filhos livros e métodos e livros de controle da mente, neurolinguística. A gente vê muito de coisas de coach, tudo eu acho legal, mas estudar isso, entendeu? Estudar. O que eu faço com os meus alunos? Eu falo, não adianta você pegar hoje... Quando eu era criança, às vezes eu pegava aqui e falava, agora você está no campeonato... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você está no campeonato brasileiro, agora você tem que concentrar. Eu ouço os caras falando, você tem que concentrar. Como assim? Uma coisa que eu nunca faço. Agora eu viro um botão aqui, eu faço. Então, o que eu falo com meus alunos? Você está no momento ali, é comum você ver nos clubes, que é diferente da Europa, porque você está normalmente no lugar teu, no teu manejo, montando assim, as pessoas não vão perder tempo, até porque já está frio, no inverno, 6 meses frio, você tem que trotar, já sair, já vai preparar teu cavalo. Aqui vai, tal, olha o telefone, outro e fica. Eu falo para eles, subiu no cavalo, andando ao passo, foco olímpico. Andando ao trote, foco olímpico. Saltar um X, foco olímpico. Vai passar um cavalete, foco olímpico. Entra nessa bolha. Eu tento falar para eles assim, imagina que você está num domingo numa piscina, de um clube onde está um barulho danado, tudo em volta. Aí você pega e você mergulha na hora, assim, afunda na piscina, naquela hora dá aquela paz, sabe que você ouve? Você ouve bem do fundo. Tudo está ali ainda, que é o que acontece comigo dentro da pista, mas está muito mais de longe. Você consegue ter a noção de tudo que está acontecendo, mas você está 90% no teu eu ali. Então, eu falo para eles, olha, só vale o que vocês estão vendo na hora que você está na pista. Ou seja, você que você está vendo ali, teu braço, cavalo e os obstáculos. Não vale nada passado nem futuro. Não adianta eu ir para aquele obstáculo e falar, se eu passar, sou medalha. Se eu derrubar, não serei. Ou toco no obstáculo, será que caiu? Será que não vou mais ser? Será que meu treinador vai ser? Falei, pô, tenta pensar uma coisa, entra na pista, tocou um obstáculo, tá com 8. Pensa que no final da tua vida vai sair uma lista de quantas faltas você fez. Fez 2, agora não vou fazer mais. Por que no paddock, quando a gente toca no obstáculo, a gente fala, o cavalo deu um toquinho, agora vai entrar bem. Por que na pista, quando dá um toquinho, a gente faz mais 3 depois? É porque fica lamentando, sai do foco. O corpo e mente não estão... O psicológico perde, né? Mas não é nem pela pressão. Você bate e aí você perde o foco. A linha que eu bati aqui e eram 5 cursos na minha frente, eu já não volto, chego perto, bato, a outra 4 longos no avanço, caio em cima de uma paralela, acabou. Entendeu? Aí vira uma maionese o negócio, entendeu? Agora, é um negócio... Agora tá acabando, 20 segundos. A gente pode voltar para encerrar? Eu só vou colocar aqui porque apitou minha bateria, eu tô colocando para cá. Não, tá dando aqui 23 segundos que o Instagram vai cortar. Aí eu te chamo de volta para te encerrar com o pessoal, pode ser? Tá. Claro.
tá? Daí eu Tá entro de dando... novo igual? Eu faço a Isso, mesma coisa? tá dando aqui 10 segundos, é o tempo que ele vai cortar a gente aqui. Tá bom. E aí já faz logo esse A gente tempo, de castigo e os caras não faz esse tempinho de nada pra gente, pô. tá vendo?